Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Opção, mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima, mandando mais um conteúdo a todos vocês que nos acompanham, falar um pouquinho do que está acontecendo com o nosso futebol carioca, os grandes clubes que nos representam na Série A do Brasileirão, na elite do futebol brasileiro, já que nós estamos no segundo semestre e nas fases já derradeiras dos campeonatos já estão chegando na sua fase ali, a média ali da quarta, oitavas de final, e o Brasileirão caminhando de vento em popa e tendo ali o Botafogo nesse instante, radiografia de momento, com o líder absoluto do campeonato. O Flamengo, portanto, hoje, falando um pouquinho dos clubes do Rio, né, ele ainda não está aquela maneira que o torcedor rubro-negro gostaria que estivesse. Um time afinado, tecnicamente a gente sabe da qualidade rubro-negra. A gente sabe que os jogadores que estão ali são extremamente qualificados. Não é à toa que a folha de pagamento do Flamengo é a maior do país. E o que o Flamengo tem arrecadado de receita é algo assim que chama a atenção. É muito dinheiro que o Flamengo arrecada, por meio de todas as fontes, não é verdade? Mas o treinador do Flamengo, Jorge Sampaoli, não deu, nesse período em que está à frente do clube, não deu ainda um padrão tático e técnico para esse time. Porque a gente sabe que o treinador, a função do treinador é potencializar os meios de que ele dispõe. Se ele tem um grupo de jogadores com potencial, ele vai levar a otimizar, colocar no auge, colocar no ápice. Esse é o trabalho do treinador. Treinar repertórios, variações de jogadas, porque no futebol a gente sabe, quando existe o duelo entre dois times, um está querendo sempre neutralizar o outro. Então você tem que ter repertório, domínio de repertórios, variação de repertórios. Isso é fundamental. E o Flamengo não tem nada disso. E a gente às vezes fica ouvindo, quando ele vai para a sua entrevista após os jogos, fazer a sua avaliação do que foi aquela partida, e ele faz colocações que nos deixa com a cabeça realmente totalmente fora da sintonia do que ele fala, porque a gente vê um jogo diferente. Não só eu, mas todos vocês, né, que acompanham o Flamengo. Então o Flamengo morreu na praia, lamentavelmente, na Libertadores, perdeu inexplicavelmente para a equipe do Olímpia, que está fazendo uma boa Libertadores, que tem tradição na Libertadores, já foi campeão dela. Mas hoje não tem um time gabaritado aos moldes do que era no passado Olímpia. Tem a força da sua torcida, a gente não vai jamais menosprezar a grandeza desse time, mas há de convir que venceu o Flamengo por 3-1, esse placar elástico do Defensores de Del Chaco, é algo assim, nos dias atuais, mais do que surpreendente. Surpreendente e vexatório, mais do que surpreendente, vexatório. Então o Flamengo foi eliminado da Libertadores e agora busca uma possibilidade de título na Copa do Brasil, que já está na final. Chegou à final, sempre há o mérito, é natural, mas não pela forma como o time joga, pelo domínio de repertório, pelas variações de jogadas, pela a competência do treinador. Então eu vejo o Flamengo hoje ainda refém de um time organizado. Jogadores têm e, portanto, essa é a minha avaliação do Flamengo. É possível que ganhe a Copa do Brasil? É possível. Vai enfrentar quem? Vai enfrentar a equipe São Paulina, São Paulo.
e contratou diversos jogadores de qualidade. Lucas Moura, um deles, James Rodrigues, belíssimo jogador competentíssimo, que ele faz com aquela perna esquerda, é coisa assim, de uma grandeza espetacular, craque de bola, futebol refinado. Então, vai enfrentar um time qualificado. E o Flamengo tem que melhorar. Pode ser campeão, pode ser campeão. E no Campeonato Brasileiro ainda está distante do Botafogo, está a 13 pontos do Botafogo. Para muitos, desacredita nessa possibilidade do Flamengo chegar próximo ao Botafogo, superar o Botafogo em número de pontos. Para mim também, pelo que o time vem jogando, eu acho pouco provável. Quem sabe até minha língua pode ser queimada, né? Porque o futebol surpreende a todos nós. Mas a minha radiografia momentânea é essa. A equipe do Fluminense. Ela vem buscando aí seu primeiro título internacional da Libertadores. E eu acho que é possível, viu? É possível. O Fluminense está super motivado. Vai enfrentar a equipe do Olímpia. O primeiro jogo já acontece nessa quinta-feira aqui no Maracanã. E o Fluminense tem tudo para vencer essa partida. Vencer com convencimento e chegar lá no estádio do Olímpia, semana que vem, no Defensores del Chaco, em que a gente sabe que o cenário vai ser de uma torcida lotando o estádio, e o Fluminense também fazer o seu dever de casa lá. Tem time para vencer aqui e vencer lá. Mesmo em se tratando no jogo lá, nos domínios do Olímpia, eles estarem apoiados pelos seus torcedores que vão lotar o estádio. Estou gostando muito do futebol apresentado pelo John Arias, pelo Ganso na articulação das jogadas, Samuel Xavier, o Fluminense e o Cano, que é um baita de um centroavante. Não é aquele centroavante de plástico, vai pegar a bola, vai driblar 2 defensores e fazer o gol. Não. Ele é o convencional centroavante, que fica ali rodeando ali os zagueiros, sabe se posicionar, faz uma leitura das jogadas que o atacante tem que fazer, com clarividência, está sempre bem posicionado e sempre dá a opção para que a bola chegue até ele e tenha uma conclusão infalível. A força do Cano, a força do João Arias. João Arias, para mim, nesse time do Fluminense, é um motorzinho. Ele não para, ele é incansável, ele circula em todos os pontos do campo. Joga bem no flanco esquerdo, joga bem no flanco direito, ainda faz belas articulações pelo meio, porque ele tem muita velocidade e é habilidoso. E vem fazendo gols. Ele era mais de assistir, mas hoje ele vem fazendo os gols. Tem também uma ótima opção no banco de reservas, que é o John Kennedy. E quando entra, incendeia a partida. E ele muda a forma do Fluminense jogar, porque ele, acompanhado do Cano no ataque, os dois, eles prendem a atenção dos zagueiros. E dificulta, porque ele se movimenta. Ele não é um jogador de ficar parado. E no momento em que ele se movimenta, ele tira aquela organização da defesa, abre espaço. E também tem muita qualidade no cabeceio e habilidade nos pés. Tem até mais habilidade do que o Cano nos pés. Ele consegue transitar fazendo jogadas no drible e vencendo a marcação adversária. Então o Fluminense tem a forma própria de jogar, que o seu treinador Diniz conseguiu implantar e dar cara a esse time. Portanto, eu acredito que na Libertadores o Fluminense tem grande possibilidade de passar nessa fase das quartas, avançar e quiçá ser campeão. No Brasileiro,
está distante do Botafogo. Eu acho um pouquinho mais difícil, mas também nada impossível. E a equipe do Botafogo, essa sim, ela está sobrando no campeonato, jogando um futebol de primeiríssima qualidade. Parece que a química rolou forte nesse time. O Botafogo, que está no modelo SAF, e patinou nos primeiros anos, ano passado especialmente, no início do Carioca esse ano, e o time ainda não tinha uma química do bom futebol. E hoje essa química do bom futebol aconteceu. É um time mais coletivo do que tecnicamente que a gente possa apontar algum jogador que seja expoente nesse time. Eu aponto como expoente o Tiquinho Soares, que é um baita de um centroavante, o Adrielso, zagueiro, e o Lucas Perry. E o Eduardo no meio-campo. Lucas Perry é aquele guardião, aquele goleiro que está fazendo milagre, né? Então eu vejo o Botafogo firme, sólido, com futebol envolvente, com futebol que deixa o adversário atônito na partida e com grande possibilidade de vencer o Brasileirão, porque hoje o Botafogo está com 48 pontos, é o líder absoluto do Brasileirão, e o time que está mais próximo dele tem 11 pontos a menos, que é o Palmeiras. Então eu vejo o Botafogo com grande possibilidade de levantar esse caneco do Brasileirão e também na Sul-Americana ser campeão. Vai ser um ano de glória para o Glorioso. E a equipe do Vasco, que hoje só disputa uma competição. O Vasco hoje está de técnico novo, Ramon Dias, e o time se reforçou com qualidade, recebeu o Veguete, que veio do futebol argentino, um centroavante que me agrada, aquele centroavante que ronda a área, faz gol, e o Paulinho Paula. Então são jogadores excepcionais. Eu acho que o Vasco tem tudo para se libertar dessa condição que desagrada a todos nós, a todos os nossos torcedores. É isso aí, ouvintes. Eu acredito que o Vasco consiga, portanto, permanecer fazendo a coisa por etapa. O time já não joga naquela postura reativa, só tinha uma jogada que é bola alçada na área, e agora não. O Vasco tem um sistema de transição defensiva muito eficiente e tem jogadores de qualidade, esses que eu mencionei, que me agradaram muito por essas contratações, o Paulinho Paula e também o centroavante Veguete. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Opção. Ficamos mais uma vez com vocês. Eu, Ricardo Lima.